Olá a todos, graça e paz. Hoje eu falarei sobre a origem dos hebreus, dos israelitas e também dos judeus. Para isso, falaremos aqui da descendência de Noé, para que nós possamos entender. Noé teve 3 filhos, um se chamava Sem, o outro se chamava Cã e o outro se chamava Jafé. Sem, nós falaremos apenas dele porque é dele que vai nascer os hebreus, os judeus e os israelitas. De Sem nasce Elão, Assur e Arfaxade. De Arfaxade nasce Selá, de Selá nasce Éber. Aqui já encontramos o primeiro termo, os hebreus. Os estudiosos e teólogos e historiadores dizem que é de Éber que vai surgir o termo hebreus. De Éber nasce Peleg e Joctã. De Peleg nasce Reu, de Reu nasce Serug, de Serug nasce Naor e de Naor nasce Tera. De Tera nasce Abrão, Naor e Arã. Arã nasce Ló, o sobrinho de Abraão. Então, Abrão era o primeiro nome de Abraão, e de Abraão nasce Ismael, que vai surgir os ismaelitas, e nasce também Isaque. De Isaque vai nascer Esaú, que nasce os edomitas, e nasce também Jacó. E de Jacó vai surgir os israelitas. Então achamos aqui o segundo termo. E por que de Jacó nasce os israelitas? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 32, no versículo 22 até o 32, se eu não estou enganado, que Jacó tem um encontro com Deus. E neste encontro ele luta com Deus. E ele é ferido por Deus na sua coxa. E também nesta ocasião, a Bíblia diz que Deus fala para ele que ele não mais se chamaria Jacó, mas que agora ele passaria a se chamar Israel. Então o nome de Jacó, ele é modificado para Israel. E é os descendentes de Jacó que então serão conhecidos como israelitas. Bom, a Bíblia diz que Jacó tem 12 filhos. E um dos filhos de Jacó se chamava Judá. E é as 12 tribos que vão então se tornar a região de Israel, as 12 tribos. Eu quero mostrar aqui no próximo slide. Então aqui, esta região, que foi a região que Abraão habitou, depois eles saem dessa terra porque os filhos de Jacó, dos israelitas ali, filhos de Israel, vendem o seu filho mais novo, que era José, o filho mais novo de Jacó, lá para o Egito. Ele vai e acontece muita coisa na história, até o momento que Deus levanta Moisés para libertá-los do Egito, que estavam sendo agora maltratados no Egito depois de mais de 400 anos. Retornam aqui para a região, que era a região que Deus havia prometido para Abraão. Obviamente que há outros povos, então eles precisam lutar, batalhar, guerrear, até conquistarem novamente a terra. E ao conquistarem a terra, eles então fazem a divisão da terra. E aqui são as 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó. Obviamente que aqui já são, né, os descendentes, então já era uma multidão de pessoas muito grande, e eles passam então a habitar nesta região que vem a ser conhecido como a região de Israel. Depois, esta região ela é dividida no Reino Norte e Reino Sul. Aqui nós estamos falando de 1200 anos antes de Cristo, né? E hoje, então, atualmente, esta região aqui já é conhecida como parte Israel e parte Palestina. Tem ali os judeus que habitam, tem os árabes, e isso então já teve muitas alterações. Mas, para finalizarmos, eu ainda não falei de onde surgiu os judeus. Judeus, eles vão surgir por causa da tribo de Judá. Ou seja, um dos filhos de Israel, de Jacó, era Judá. E são os descendentes de Judá que se tornam então os judeus. E aqui, ó, tem uma cidadezinha chamada Belém. E a história diz que Jesus nasceu nesta cidade aqui. Por isso que Jesus ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Embora ele não tenha crescido aqui a sua infância, vivido nesta região, mas sim aqui na região norte, na Galiléia, com os seus pais. Esta região aqui ela é muito importante historicamente para os israelitas,
porque aqui está entre a região da Judéia e a tribo de Benjamim a cidade de Jerusalém, talvez a cidade mais importante aí na história dos hebreus, a cidade santa, onde foi também a terra do grande rei Davi, a cidade do rei Davi. Então é desta tribo aqui, destes descendentes, que vai surgir o último termo, os judeus. Então, para finalizarmos, só um detalhe, é que todo judeu, ele é também um israelita, mas nem todo israelita ele é um judeu, porque ele pode ser, né, um israelita de outras tribos aqui, outras regiões. Como eu falei, isso aqui hoje já foi misturado com outros povos, então aqui hoje a gente vai encontrar o Líbano, a Cisjordânia, né, e ali Israel hoje é uma região muito pequena e sobrou apenas ali a parte, né, da tribo ali dos judeus, que são hoje uma minoria ali na região, mas aqui nós pudemos entender um pouco da origem desse povo. Então, para finalizarmos, só relembrando, os hebreus eles surgem provavelmente de Eber. Os israelitas, eles são os filhos de Jacó, porque Jacó teve seu nome alterado, e os judeus, eles são conhecidos como judeus porque eles são descendentes da tribo de Judá. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.